Deus, obrigada, Senhor, pela tua presença, Pai. Obrigada, Deus, porque quando nós nos reunimos em teu nome, nós não somos um ajuntamento de pessoas. Quando nós nos reunimos em teu nome, nós somos o corpo de Cristo, unidos, adorando ao único e soberano Deus. E dessa maneira, Pai, a tua presença se faz manifesta no nosso meio. Como mesmo disse o pastor Eugênio, não porque nós merecemos, mas a tua presença se faz no nosso meio, porque o Senhor tem misericórdia e porque o Senhor nos ama. Somos homens e mulheres, filhos e filhas do Senhor, desejosos da tua presença nesta noite, desejosos de ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar nos nossos corações. Por isso, Pai, sacoleja as nossas vidas, faz com que a tua presença esteja nesse lugar, para que não sejamos ouvidos surdos, Pai, mas que sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra, Pai. Nos dê agora, nessa noite, Pai, a autoridade, Senhor, para tocarmos, Pai, para tocarmos no Santo dos Santos e ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos falar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Agora sim. Vamos lá. Quando nós temos os filhos, quem não teve, às vezes já ouviu dos pais, nós falamos assim, quando os nossos filhos atingem uma certa idade. Olha, agora vocês já estão bem grandinhos, vocês podem seguir, em frente papai e mamãe não vão estar mais ao lado de vocês, mas nós confiamos que vocês vão tomar as decisões corretas, certo? Quem aqui já falou isso para os seus filhos? Chega um momento da vida dos filhos que a gente larga eles e diz, olha, eu dou liberdade a vocês para que vocês façam aquilo que nós ensinamos. Então eu já ensinei tudo que eu tinha para ensinar e eu espero que você agora tome as melhores decisões, tome as melhores atitudes. E assim é com Deus. Quando Deus olha para nós como filhos e filhas, Ele chega um determinado momento que Ele diz, olha, eu te concedo a liberdade e com essa liberdade você vai tomar as suas escolhas. E espero que sejam escolhas assertivas. Espero que as suas escolhas sejam escolhas de responsabilidade. E o que eu quero falar com vocês essa noite é justamente a respeito disso. O tema desse mês é ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando, e eu colocaria um título a essa minha pregação. Um chamado à liberdade. Deus nos chamou, Jesus Cristo nos chamou à liberdade. E o que nós temos feito com essa liberdade que Ele nos concedeu? Paulo nos explica um pouco disso. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Então, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. A partir não, somente o 13. Ficaram com medo, né? Gálatas 5, a partir do versículo 13. Desde que o Tiago fez uma pregação aqui, logo que iniciou o mês ouvindo e praticando, Deus me incomodou com esse versículo. E eu fiquei meditando nesse versículo, confesso que dias e dias e dias, sem entender ao certo o que Deus queria dizer. Mas agora nós vamos ter um entendimento disso. Capítulo 5, versículo 13. Vocês acharam? Gálatas 5,13 diz assim: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Um chamado à liberdade. Que liberdade é essa que Paulo fala? Para podermos entender a respeito desse versículo, nós temos que contextualizar. Paulo, nessa carta que ele escreve às igrejas da Galácia, ele tem um tom de exortação. Ele não está feliz com a igreja da Galácia. Paulo, ele falou aos Gálatas, os Gálatas se converteram a Cristo através daquilo que Paulo pregou e as igrejas foram formadas. No entanto, nessa ocasião em que Paulo escreve essa carta, as igrejas da Galácia, elas estão sofrendo um problema sério, porque havia naquela época uma seita chamada judaizantes. Esses homens, eles entravam nas igrejas dizendo assim aos cristãos: olha, você não pode ser cristão apenas crendo no Senhor Jesus. Para você ser cristão, você precisa seguir as ordenanças das leis judaicas.
precisa guardar as festas do calendário judaico, vocês precisam se circuncidar. Vocês também vão precisar obedecer a todas as leis que Deus deu a Moisés. Todas elas, que nós sabemos que estão em Levíticos. Todas as leis judaicas precisam ser cumpridas. Porque crer em Deus não é suficiente apenas. Crer em Jesus e no sacrifício que ele fez na cruz não é suficiente. Essas pessoas infiltradas na igreja começaram a manifestar essa mentira, dizendo a eles para que eles não bastasse apenas a graça de Deus, que eles tinham que se voltar aos costumes antigos. E Paulo estava bravo, porque Paulo disse, a fé em Cristo não é suficiente a vocês? E realmente, como é que funciona essa liberdade do Evangelho? Porque a liberdade do Evangelho é o quê? É nós justamente não obedecer nenhum tipo de lei, de ordenança. A liberdade que o Evangelho nos concede é uma liberdade que eu creio no Senhor Jesus, a minha fé no que Ele fez na cruz paga todos os meus pecados. Basta em Cristo Jesus eu ser uma nova criatura. Basta em Cristo Jesus o novo nascimento. Eu ser transformada por aquilo que Jesus fez na cruz. Porque Jesus veio para justamente nos libertar dessa escravidão. E em Gálatas, se nós pegarmos o livro inteiro de Gálatas, Paulo vai dizer muito isso. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Porque pela lei, não mate, não cobice, não isso, não aquilo. O que nós percebemos? Que nunca nós vamos conseguir seguir a lei. Só serve para que o pecado que existe em nós fique mais evidente. Porque quando eu olho para a lei, eu percebo que eu não consigo nem sequer resistir a um pedaço de pudim. Não é? Quanto mais as outras ordenanças. Quando a lei cai na frente do homem, o homem se sente o quê? Um pecador, cada vez mais afastado de Deus. Jesus Cristo, sabendo disso, veio na forma de homem para quê? Para que na cruz a lei viesse sobre ele. A Bíblia nos diz que ele se fez maldição na cruz para que não houvesse mais a maldição da lei sobre nós. A cruz do Calvário é a nossa libertação. A cruz do Calvário é o pagamento daquilo que eu e você não conseguíamos fazer. É o pagamento daquilo que eu e você não conseguíamos nunca, jamais manter, que é ficarmos longe do pecado, ficarmos longe das coisas erradas. Então, os crentes da Galácia, assim como nós, muitas vezes nos perdemos nessa liberdade. Porque não é muito, eu não tenho nenhuma lei, Jesus Cristo pagou o preço por mim, e eu estou completamente livre, e agora eu posso fazer o que eu quiser? Será que a ausência da lei me dá liberdade para praticar o que eu quiser? Ou a ausência da lei, ela simplesmente tira o peso das minhas costas de saber que na minha carne, com a minha força, com a minha própria vontade, eu não posso praticar tudo aquilo. Mas tem alguém que pôde, e foi Jesus, e Ele pagou o preço por mim, e hoje eu crendo nele, por gratidão ao que Ele fez na cruz, eu me rendo a Ele. Justamente isso que Paulo diz, não deis ocasião, vocês foram chamados, né, nós acabamos de ler, fostes chamados à liberdade, não deis ocasião à carne. Paulo já sabia que liberdade pode ser, como o Tiago pregou, a liberdade pode às vezes virar libertinagem. Se nós não entendemos essa verdade do Evangelho, muitas vezes usamos dessa liberdade, eu não consigo mesmo, então eu posso. Eu não vou fazer, Deus sabe que eu sou pecador, eu faço e depois eu peço perdão. Que tipo de liberdade é essa que me dá direito a dar ocasião à carne? Muitas vezes nós nos perdemos nessa liberdade. Mas Paulo diz assim, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Essa liberdade não é para ser entendida que eu posso olhar tanto para mim
que eu posso praticar aquilo que eu quero. Mais para frente na carta, ele vai dizer no versículo 16, olha, a partir do versículo 19, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Olha para dentro de você agora e pensa se há isso dentro de nós. As coisas da natureza humana são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração aos ídolos, feitiçarias. Até aqui muitos de nós vai dizer, não, isso eu não faço. Agora começa, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, será que só eu tenho? Ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. De fato, todas essas coisas listadas são as conhecidas obras da carne. A nossa carne, ela é tendenciosa, ela vira e mexe, ela quer voltar ao pecado. Porque através de Adão e Eva, esse pecado entrou no mundo. Vou explicar uma coisa para vocês. E talvez a gente tenha esquecido. Todos nós nascemos escravos. O fato, às vezes, de nós não sabermos que somos, não nos deixa livres. Mas nós nascemos escravos. Você pega a criancinha, quem é professora aqui sabe, criancinha pequenininha, ela já olha para o outro e diz, você é feio. Eu não dou. Não, é meu. Criancinha pequenininha, aprende a falar, a primeira coisa que ela aprende é meu. Não dou. Todos nós somos nascidos escravos de alguma coisa. Todos nós temos uma vontade, um desejo dentro de nós, que nós queremos servir a nós mesmos. Muitas vezes nós queremos o nosso próprio ego, falo que o nosso próprio ventre, nós queremos só fazer aquilo que nós queremos. Somos difíceis de não olhar para aquilo que nós desejamos. Nós podemos muitas vezes ser escravos do trabalho, quando nós trabalhamos excessivamente. Nós podemos muitas vezes ser escravos do consumo, quando nós não resistimos a só mais um sapato, só mais uma bolsa. Essa eu não tenho ainda. Nós podemos muitas vezes ser escravos da gula. Ah, mas só mais um brigadeirinho, só mais um pedaço de pudim. Sermos escravos das mulheres. Ah, mas essa aí é tão bonita, ela está me cantando, eu não posso abrir mão dessa. Ser escravo, ser servo, é obedecer àquele que te escravizou. Jesus Cristo, olha que coisa interessante. Sabendo disso, ele se fez servo antes de se fazer homem. Observe em Filipenses, quem for rápido aí consegue abrir em Filipenses 2. O que ele diz, o que Paulo nos diz a respeito de Jesus. Filipenses 2, 6 e 7. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se fez primeiro o quê? Servo. Ele se fez servo para que se assemelhasse a nós, homens. Todos nós nascemos servos, nascemos escravos de algo. Resta saber e olhar para saber algo. Que algo é esse que tem nos escravizado? Se somos servos, conforme Cristo declarou, que liberdade é essa que Paulo declara no Evangelho? A liberdade que Paulo diz não é a liberdade de fazer o que quiser, porque isso nós já vemos que não é possível. Mas a liberdade que Paulo se refere é a liberdade de escolhermos a quem queremos servir. Já sabemos que não tem como não sermos escravos de nada. Mas nós sabemos que o Evangelho, a cruz do Calvário, nos deu a liberdade de escolhermos. Não satisfaço mais a minha carne. Não sou mais escravo de mim mesmo, ou da carne, ou do pecado, ou do diabo. Eu agora, pela liberdade conquistada na cruz, escolho a quem eu quero servir. E eu escolho o Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Essa é a liberdade praticada no Evangelho. Não é a liberdade que me dá direito a fazer o que eu quiser, mas a liberdade de escolher a quem eu quero servir. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Como mesmo Paulo diz, continua dizendo em Gálatas, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. A partir do momento que eu me entrego ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, naquela profissão de fé, a partir do momento que Jesus Cristo de Nazaré começa a ser o Senhor da minha vida, quem controla a minha vida não sou mais eu, mas o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agora que vem controlar a minha vida, porque eu já não sou mais servo de mim mesmo nem da minha carne, mas eu pertenço a Deus e ao Espírito Santo. Conforme Josué disse às tribos de Israel, no momento crucial de de tomar posse das terras, Josué reúne todo o povo de Israel e Josué chega diante deles e diz assim: olha, vocês agora estão diante de uma escolha. Escolham a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, se vocês querem servir aos deuses dessa terra, ou se vocês querem servir ao Senhor. Façam a sua escolha agora, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha que nós fazemos desde o princípio. Eu escolho a quem eu quero servir. Eu posso querer permanecer na carne, mas eu também posso me decidir por Jesus e permitir ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Como que eu me vigio para não cair na carne? Porque cá entre nós, eita coisa difícil, hein? Eita coisa difícil. Ficar observando, viver sem cair, sem brigar, sem ter acesso de ira, sem ter uma vontade a mais de comer um pudim. Talvez coisas mais difíceis como traição, roubo, a gente consiga dizer, ah não, isso eu já não faço mais. Mas tem coisas que são na lista ali da Bíblia, de Paulo, tem coisas ali que muitos de nós ainda praticam. Como que eu me vigio para não cair na carne? Aí que está o maior segredo, porque até agora o que eu falei para vocês talvez não seja novidade. Mas para mim a melhor parte desse versículo que Deus ministrou no meu coração começa agora. Que é a parte que diz, de Gálatas, né, de 5,13. Não useis da liberdade, fostes chamados à liberdade, mas não deis lugar à carne, antes, em algumas Bíblias, mas servi-vos uns aos outros em amor. Eu achei a coisa mais linda do mundo, quando descobri que servir ao outro em amor me afasta dos desejos da carne. Como assim, Isabela? Esse amor que Paulo diz, esse amor que a Bíblia nos ensina, é o amor que nos mantém livre das exigências da carne. Porque é um amor que foca o outro e não a mim mesmo. É um amor que olha para a necessidade do outro e não olha para mim. O amor da Bíblia não é o amor sentimento. O amor da Bíblia é o amor atitude. O amor da Bíblia é o amor que serve. É o amor que olha para o outro e pensa, o que ele está precisando? Por que ele está assim tão cabisbaixo? Por que ele está triste hoje? Por que ele não comeu na hora que todo mundo estava comendo? Esse é o amor da Bíblia, é o amor de interesse, é o amor como vínculo da perfeição. É o amor de Coríntios 13, é o amor que tudo suporta. É o amor que não busca o seu próprio interesse, é o amor que não se irrita, é o amor que nunca falha. É o amor de Deus, é o amor ágape. James Hunter, um escritor famoso do best-seller O Monge e o Executivo, ele explica o amor assim: o amor não é o que eu sinto, mas sim o que eu faço. Este é o amor de Deus, este é o amor da Bíblia, este é o amor que eu tenho que focar para que eu não caia nos desejos da carne, para que eu não perca a liberdade do Evangelho. É o amor que, quando olha para a necessidade do outro, tira os olhos de si mesmo. Jesus, o próprio Deus encarnado, ele, quando esvaziou da sua glória, ele se fez servo, ele olhou com compaixão o homem.
Ele se igualou ao homem para poder ver com os nossos olhos. Ele se igualou a nós para poder enxergar a vida através da nossa própria ótica. Esse é o amor. É o amor que abre mão de si, que abre mão da sua glória, que abre mão do seu interesse e olha para aquele que está ao lado. É um grande desafio para nós. Sabe por quê? O mundo, ele se tornou um mundo egoísta. A nossa sociedade é uma sociedade egoísta. Cada vez mais nós somos bombardeados pela mídia a prestarmos atenção em nós mesmos. Cada vez mais nós ouvimos assim: o que importa é você ser feliz. Você tem que ser feliz a qualquer custo. Você nasceu para ser feliz. Mas também, por outro lado, nós temos uma igreja de evangélicos pregando o evangelho da prosperidade e dizendo pérolas como: você não nasceu para ser cauda, mas nasceu para ser cabeça. Pérolas que dizem assim: você não é dono do mundo, você não é dono do mundo, mas você é filho do dono. Ou assim, coisas assim: você nasceu, você é rico porque o seu pai é rico, seu pai é dono do ouro e da prata, então você é muito rico. Se nós temos a mídia nos bombardeando o tempo todo com essa ideia de que nascemos para ser feliz, também temos igrejas, temos na televisão pessoas falando: dê 5 mil, que você vai ganhar 100 vezes mais. Esse evangelho também é contrário à vontade de Deus, porque esse evangelho olha para dentro do meu próprio umbigo. Jamais é o evangelho de Cristo. Jamais é a vontade de Deus. Jamais é praticar o amor. Porque o amor tudo suporta. O amor considera o outro superior a mim mesmo. Não eu superior ao outro. Esse evangelho é o evangelho que me leva à religiosidade. É o evangelho que mostra para mim que eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que os outros porque tudo na minha vida vai dar certo porque eu sirvo a Deus. E o outro que não serve, não vai dar certo. Nós temos que ter a conscientização. Ouvir e praticar a palavra é o quê? É permitir que a palavra opere dentro de nós a verdade do reino. E a verdade do reino é: cuidado com a liberdade do evangelho. A verdade do reino é: cuidado para não cair na carne. A verdade do reino é: para isso, sirva o outro em amor. Para isso, olhe para o que está ao seu lado. E o outro nem sempre é o que está sentado no nosso banco da igreja. O outro pode ser o meu patrão. O outro pode ser o meu funcionário. O outro pode ser o meu filho. Pode ser a minha esposa, o meu marido. O outro pode ser a funcionária que está dentro da minha casa. Olhar para aquele que está ao meu redor pode ser o caixa do banco. Quando eu começo a amar, como a Bíblia me manda fazer, como não melhorar a vida ao nosso redor? Se somos uma nação, quase que uma grande parte da nossa nação é evangélico. Olha como nós estamos. A mídia cheia de corrupção. Tem deputados lá em cima na lista dos corruptos, e deputados cristãos. Deputados cristãos. Que raio de evangélico nós somos quando nós não nos importamos com o amor de Deus? Como que não olhar para a necessidade? Se nós olhássemos para a necessidade do outro, como que eu conseguiria trair a minha esposa ou o meu marido? Se eu olho para a necessidade dele. Como não devolver o troco a mais no caixa? Se eu pensar que a mulher vai ter que pagar do próprio bolso. Como não prestar atenção no meu amigo do lado quando eu vejo que na hora do almoço ele não come? Será que ele tem às vezes o que comer na casa dele? Como não perceber que a minha cadeira do lado no culto está vazia e outrora era ocupado por um irmãozinho que não está mais vindo? Se eu amo, eu estou atento ao meu redor. Como não melhorar a sociedade se eu começar a exercitar este amor? Como se
aqui o que Paulo faz é uma correlação entre o amar, o servir e o dar ocasião à carne. É inversamente proporcional. Os dois correm em mãos contrárias. Quanto mais eu dou vazão aos meus desejos e necessidades, menos eu amo o meu próximo. Mas, quanto mais eu amo o meu próximo, quanto mais eu me importo com aquele que está ao meu lado, menos eu vou ter tempo de dar ocasião à minha carne. Porque eu estou interessada em olhar para o outro e não interessada em satisfazer o meu ego e as minhas vontades e os meus desejos. João, o discípulo do amor, ele diz assim: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. É difícil falar de amor, porque o amor nós não conseguimos palpar, nós não conseguimos colocar num quadrado. Às vezes de santidade, se nós falarmos de santidade, nós conseguimos observar. Se a pessoa levanta a mão no culto, ela é santa. Se ela chora, uau, ela é o suprassumo da santidade, porque ela está chorando na presença de Deus. Então nós conseguimos observar a santidade no outro. Mas e o amor? O amor, quem ama não aparece. Quem ama não faz alarde. Quem serve o outro não faz propaganda. É difícil medir o quanto nós estamos amando o nosso próximo. Mas quando nós olhamos nas igrejas do Brasil, nós percebemos ainda falta muito da gente conseguir aplicar este amor. Falta muito na sociedade os cristãos verdadeiros aplicarem esse amor. O verdadeiro amor de Deus. Para nós finalizarmos, quando você dá liberdade ao seu filho, você confia que ele vai tomar a melhor decisão. E quando você dá liberdade ao seu filho, você acredita que tudo que você já fez, que você podia, você já fez. E que você confia que ele vai tomar o caminho certo. Deus também, quando ele nos deu essa liberdade através de Cristo, ele nos deu a liberdade para que escolhêssemos quem nós queríamos servir. E se nós fizermos a escolha por Cristo, não deixemos novamente voltarmos à carnalidade de servir o nosso próprio ventre. Se nós fomos libertos pela cruz do Calvário, provemos a sociedade, provemos aquele que está ao nosso lado, não na igreja, mas aquele que está ao nosso lado, provemos que somos capazes de amar como Cristo amou. Que somos capazes de fazer jus à liberdade que nos foi concedida. Se fomos libertos do pecado, se já não estamos mais nas garras de Satanás, se fomos transportados como fomos do reino das trevas para o reino de luz, façamos diferença. Façamos diferença através do amor de Cristo. Eu te desafio essa semana. Eu faço um desafio a você. E vou também participar do desafio. Olha para o próximo. Quero ver se nós conseguimos, como igreja, amar o próximo durante essa semana. Olha durante o seu dia a dia corrido. Olha para o seu patrão. Olha para o seu amigo, para o seu colega de escola. Olha para a sua esposa. Olha para o seu filho. Detecta qual é a necessidade que ele tem naquele momento. Às vezes a necessidade é só sentar no chão para brincar de carrinho. Às vezes a necessidade é só carregar uma sacola de compra no prédio onde você mora. Às vezes a necessidade do seu próximo é só sentar e conversar um pouquinho para dar atenção a ele. Ou talvez uma ligação para quem sabe que anda sozinho. Eu não sei qual é a necessidade do seu próximo. Mas se ele é o seu próximo, você é melhor, não é? Você é quem vai saber qual é a necessidade dele. Que nós, essa semana, ao pegar esse desafio para fazer, que nós pensemos que não estamos dando lugar à carne, mas estamos sendo liderados pelo Espírito Santo de Deus. E agora,
se nós nos tornamos escravos de Cristo, nós temos que andar como Jesus andou. Se nós escolhermos, se nós fizermos a escolha de servir a Cristo, que essa escolha seja não dar ocasião à carne, mas servir ao outro. Usemos então dessa liberdade, pratiquemos essa liberdade. E ouvindo essa verdade dessa palavra, que nós possamos colocá-la em prática e entender que, como João diz, eu finalizo com aquilo que João diz, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas, a nossa vida pelos irmãos. Eu vou repetir, nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos, não é sugestão, é dever, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Que nós sejamos o verdadeiro cristão, que não dá ocasião à carne, mas serve ao outro em amor. Amém? Fica de pé. Se você entendeu aquilo que foi ministrado, porque eu sei que essa palavra é uma palavra que eu estou tentando ainda ruminar, eu estou tentando ainda entender. É muito difícil amar. É fácil amar o marido, amar a esposa, amar o filho. Mas na correria do dia a dia é difícil prestar atenção no que o outro precisa. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente já acha que está fazendo muito. De dar o ingrediente para a cesta básica, ou de dar o dinheiro para a África, ou de estarmos simplesmente de joelhos, orando e intercedendo pelo nosso irmão. Mas há muito ainda para fazer. Há muito amor para fluir de nós. Então, que nós possamos dar lugar a esse amor. Feche os seus olhos e abra o seu coração nessa noite. Deus, nós precisamos desse amor. Senhor, nós entendemos o amor que o Senhor nos amou. É fácil nós nos achegarmos na Tua presença e aceitarmos esse amor que vem da cruz. O amor que nos resgatou do pecado, o amor que nos resgatou do reino das trevas. Isso nós conhecemos, Deus. Nós sabemos que somos amados por Ti. Mas, Pai, por que nós retemos esse amor em nós? Por que nós pegamos esse amor e seguramos dentro de nós? Senhor, que nós possamos, Pai, por onde passarmos, amar como o Senhor amou. Que nós possamos amar, não de palavras, Senhor, mas amar com atitudes, com obras, com manifestações. Deus, por que a gente olha tanto para a gente, para dentro de nós, e nos esquecemos do outro? Não foi isso que o Senhor fez. O Senhor, ao se tornar servo, ao fazer semelhante aos homens, no lava-pés, o Senhor se reuniu com seus discípulos e disse: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. O Senhor nos deu o maior exemplo. O Senhor deu a sua vida. E nós não estamos dando a nossa vida aos nossos irmãos. Nos perdoa, Senhor. Perdoa o egoísmo. Perdoa, Senhor, a maneira que nós temos de encarar as verdades do Evangelho. Perdoa, Senhor, a maneira que nós temos de olhar para o Evangelho e escolhermos as melhores partes. Pai, quebranta o nosso coração nessa noite, Senhor. E fala conosco, Pai, para que ao sairmos daqui, Senhor, possamos olhar para o nosso próximo como o Senhor olha para nós. Com o verdadeiro amor, o amor que quer servir, o amor que quer ajudar, o amor que quer olhar no olho, e o amor que quer o tempo todo satisfazer o outro e não a si mesmo. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Mas se nós estamos aqui, Senhor, é para aprendermos. E nós queremos aperfeiçoar o Teu amor. Nós queremos aperfeiçoar o Teu amor. Nós não queremos usar dessa liberdade para dar ocasião aos desejos da nossa carne. Mas nós queremos, Pai, em nome de Jesus, usar dessa liberdade para praticar o amor do Evangelho. É o nosso desejo nesta noite, Pai, como filhos e filhas do Senhor, Pai,
O nosso desejo é: ajuda-nos, Senhor, a refletir, a praticar o amor verdadeiro, o amor que veio da cruz do Calvário, o amor que sai, que emana do seu trono, o verdadeiro amor. Obrigada, Senhor, por mais uma noite. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque nós não somos nada sem ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.